Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Eu saí do trabalho mais tarde do que de costume. A noite já tinha caído completamente e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer o dia cansativo. A estrada era longa, escura e pouco movimentada. O silêncio ali não era tranquilo. Era o tipo de silêncio que incomoda, que parece observar você. Apesar do cansaço, eu me sentia segura dentro do carro. Liguei o rádio baixo apenas para preencher o vazio ao meu redor. Mas o conforto durou pouco. Sem aviso, o motor começou a falhar. O carro perdeu força, engasgou e começou a desacelerar até parar completamente no acostamento. Tentei ligar de novo. Nada. Ah, não! Murmurei, tentando manter a calma. Olhei o celular. Sem sinal. Nenhum. Era como se eu tivesse sido engolida por um buraco no mapa. Respirei fundo e fiquei ali por alguns minutos, tentando decidir o que fazer. Saí do carro, dei uma olhada rápida no motor, sem saber exatamente o que procurar, e voltei para dentro. Foi então que vi os faróis, um carro se aproximando lentamente. Os faróis altos me cegaram por um segundo. Ele diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. O vidro do passageiro abaixou. Tá com problema? Quer uma carona? Disse o motorista. Um homem, uns 40 e poucos anos, barba por fazer, usando um boné desbotado. Minha espinha gelou. Não, obrigada. Respondi firme, tentando soar segura. Já liguei pro guincho. Tô esperando. Mentira, claro. Mas ele não precisava saber disso. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Me encarou. Depois deu de ombros. Tá bom, então. Boa sorte. E acelerou devagar, sumindo na escuridão. Suspirei aliviada, mas algo dentro de mim não relaxou. Fiquei ali com o carro trancado, olhando o retrovisor como se minha vida dependesse disso. Não se passaram nem 5 minutos e lá estavam eles novamente, os faróis, o mesmo carro, voltando. Meu coração disparou. O que ele queria? Por que voltou? Sem pensar 2 vezes, peguei minha bolsa, destranquei a porta e saí do carro, correndo para o mato que cercava a estrada. Era uma vegetação densa, árvores baixas e galhos que pareciam garras. Mas eu não hesitei. Me enfiei ali no escuro, o mais silenciosamente que pude. Me abaixei atrás de uma moita, tentando controlar a respiração. Ouvi o carro parar de novo. Ouvi a porta abrindo. Moça! A voz dele chamou, arrastada, perigosa. Tá aí ainda? Fiquei imóvel, suando, frio. Cada estalo de folha sob o meu pé soava como uma sirene. O farol do carro iluminava parcialmente a beira do mato. Eu podia ver o reflexo da luz nos galhos. Ele andava devagar, a passos curtos, como quem procura algo. Eu prendi a respiração. Por um segundo, achei que ele fosse entrar no mato. Mas ele parou. Disse algo que não entendi e voltou para o carro. Ouvi a porta bater, o motor ligar. O carro se afastou. Mas eu não me movi. E se ele estivesse fingindo ir embora? E se tivesse parado um pouco mais à frente e estivesse esperando? Eu sair, fiquei ali mais de 1 hora, agachada, em silêncio, as pernas dormentes, o corpo dolorido, o medo crescendo. Foi só quando o som dos grilos voltou, o verdadeiro silêncio da noite, que me convenci de que ele realmente tinha ido. Voltei devagar para a estrada. Meu carro ainda estava lá, ileso. Mas continuar parada ali não era uma opção. Eu precisava de ajuda, e foi então que vi um ponto de luz mais adiante. Um brilho fraco, mas constante, como os faróis de outro carro. Mas diferente do anterior, esse não estava vindo com tudo, estava parado. Comecei a andar, sem correr, sem demonstrar desespero. Se fosse outra pessoa mal intencionada, eu ainda teria tempo de fugir de novo. Conforme me aproximei, vi que era uma caminhonete simples, encostada no acostamento. Um homem estava do lado de fora, encostado no capô, fumando um cigarro. Tinha uma postura relaxada, mas parecia atento. Ele me viu vindo e tirou o cigarro da boca.
Tá tudo bem? Mar perguntou sem se aproximar. Parei a uns 3 metros dele, mantendo uma distância segura. Meu carro quebrou. Estava parada mais para trás. Aconteceu uma coisa meio assustadora. Minha voz falhou um pouco, mas mantive a firmeza. Lee assentiu com a cabeça. Quer que eu te leve até o posto mais próximo? Ou posso esperar com você até aparecer alguém? Aquela oferta era o que eu mais queria ouvir, mas ao mesmo tempo me congelava. Eu confiaria em outro estranho? Eu só preciso sair daqui, respondi. Ele abriu a porta do carona sem insistir, sem sorrir demais, sem se aproximar. Apenas deixou a escolha comigo e por algum motivo algo me disse que era seguro. Entrei. O caminho até o posto foi silencioso. Ele não perguntou nada. Só me deixou respirar. E quando cheguei em um lugar iluminado com outras pessoas por perto, finalmente consegui relaxar. Ele não pediu nada. Não perguntou meu nome. Só disse, cuidado com a estrada à noite. Tem gente por aí que não está procurando ajudar? Assenti, com o coração ainda apertado, mas grata. Ele foi embora, deixando só o som do motor sumindo ao longe. Agora, em casa, deitada na segurança do meu quarto, fico pensando no que poderia ter acontecido. Se eu tivesse aceitado entrar no primeiro carro, se eu não tivesse corrido para o mato, se aquele segundo homem não tivesse aparecido. Às vezes, o perigo não grita, ele sussurra. E às vezes, a salvação também vem em silêncio, num estranho que simplesmente escolhe não fazer mal. Mas o medo, esse ainda está aqui comigo. E acho que vai ficar por um bom tempo. Eu nunca gostei de dirigir sozinha à noite, mas às vezes a vida não dá escolha. Terminei um compromisso mais tarde do que esperava. A estrada era longa, o céu escuro, e tudo o que eu queria era chegar logo em casa, tomar um banho quente e dormir. Liguei o rádio só para ter alguma companhia, mas mesmo assim, o silêncio em volta era sufocante. A estrada estava vazia, muito vazia. Por um bom tempo, eu nem vi faróis vindo na direção contrária. Só o som dos pneus no asfalto e o zumbido do motor preenchendo o ar. Foi quando percebi os faróis no espelho retrovisor. Um carro vinha atrás. Até aí, tudo bem. Mas ele estava perto demais. No começo achei que fosse coincidência. Reduzi um pouco a velocidade para ver se ele me ultrapassava. Mas não ultrapassou. Diminuía junto comigo, acelerei. Ele também. Aquilo começou a me incomodar. Eu troquei de faixa mesmo sem sentido, já que a estrada era de mão dupla. Ele fez o mesmo. O carro estava me seguindo, minha pele se arrepiou inteira. O volante escorregava um pouco nas minhas mãos suadas. Meu coração batia rápido e uma sensação de pânico começava a se formar no fundo da garganta. Tentei me convencer de que era paranoia. Talvez ele estivesse indo para o mesmo lugar. Talvez fosse só coincidência. Mas quando entrei num acesso secundário, uma estrada de pista simples com menos iluminação, ele virou junto. Ali não era coincidência, ali era perseguição. Acelerei de verdade, agora com medo. O carro atrás de mim manteve a distância, mas não sumiu. A cada curva, ele reaparecia. A cada quilômetro, ele estava lá. Peguei meu celular, tremendo, tentando ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas não havia sinal, nenhum traço. O celular virou um peso morto nas minhas mãos. Joguei no banco do passageiro e engoli o pânico. Comecei a buzinar, pisquei os faróis, sinalizei como pude. Procurava desesperadamente qualquer sinal de vida. Uma casa, uma lanchonete, um posto de gasolina, qualquer lugar com luz. Mas tudo que eu via era escuridão, árvores e mais estrada. Pensei em parar, sair do carro correndo. Mas e se ele estivesse armado? E se ele só estivesse esperando eu fazer isso? Fiquei imaginando 1000 coisas. Sequestrar, roubar, me machucar, ou pior. E se fosse algo pior, as possibilidades me sufocavam.
Eu começava a chorar sem perceber, com os olhos cheios de lágrimas enquanto segurava firme no volante. Me sentia completamente vulnerável, como uma presa em fuga. Olhava para os lados, para o mato, pensando se conseguiria fugir a pé por ali. Mas a escuridão era tão densa que parecia viva. Foi quando vi um vulto de luz azul ao longe. Pisca-pisca, no escuro. Uma viatura. Pisquei, achando que era miragem, mas era real. Uma viatura parada no acostamento, com os faróis ligados e o giroflex aceso. Meu coração saltou. Foi como ver uma boia no meio do mar. Eu buzinei com força e joguei o carro na direção deles. Parei bruscamente ao lado, baixei o vidro e gritei: "Me ajuda! Tem um carro me seguindo!" Os 2 policiais saíram rapidamente. O carro perseguidor, quando viu a viatura, desacelerou e fez meia volta. Sumiu no escuro, como se nunca tivesse estado ali. Um dos policiais veio até mim, com a mão estendida, tentando me acalmar. "Você está bem?" Ele chegou a fazer alguma coisa? Eu só conseguia chorar. Meu corpo tremia inteiro. Não, ele não chegou a fazer nada. Mas o que ele poderia ter feito? Essa era a pergunta que queimava minha garganta. Me levaram até a delegacia. Fiz um boletim. Descrever o carro foi difícil. Na confusão e no desespero, eu mal consegui notar o modelo. Só lembrava dos faróis, daquela distância constante, do medo. Deram apoio, me ofereceram água, me perguntaram se queria ligar para alguém. Mas tudo o que eu queria era ir para casa. Voltar para um lugar onde eu pudesse trancar a porta, apagar a luz e tentar esquecer. Mas eu não esqueci. Já se passaram semanas, às vezes, ainda acordo à noite com o coração disparado. Ouço barulhos na rua e corro até a janela. Vejo faróis à distância e me escondo atrás da cortina, esperando que passem direto. Fico me perguntando, e se eu não tivesse visto aquela viatura? E se não tivesse ninguém ali? E se eu tivesse ficado sem saída naquela estrada? O que ele teria feito comigo? É fácil dizer que foi só um susto, que poderia ter sido apenas alguém brincando, ou até um engano. Mas eu senti. O medo era real. Aquilo não era um jogo. Aquela presença atrás de mim queria alguma coisa, e eu não quero nem imaginar o quê. Talvez me roubar, talvez me sequestrar, talvez coisas piores. Coisas que a gente só escuta nos noticiários e reza para nunca viver. Mas por um instante, naquela noite escura e solitária, eu tive certeza. Se não fosse a viatura, eu não estaria aqui contando essa história. E desde então, algo mudou em mim. Algo que não dá para explicar. Porque agora, toda vez que pego o volante à noite, não importa onde eu esteja, eu olho pelo retrovisor e rezo para não ver 2 faróis me seguindo de novo. Eu nunca gostei de dirigir à noite, mas naquela noite não tive escolha. A estrada estava deserta, escura e longa. Parecia que se estendia para sempre, serpenteando no meio do nada. Meus olhos começavam a pesar. O som repetitivo dos pneus, no asfalto misturado com o ronco do motor, criava uma hipnose suave, perigosa. Eu pisquei devagar e quase dormi ao volante. Foi nesse momento que decidi parar. Encontrei uma pequena área de terra batida ao lado da estrada. Nada demais. Um pedaço de campo seco, um arame farpado retorcido e postes de madeira tombados. O tipo de lugar que parece abandonado há décadas. Desliguei o carro, mas deixei as portas trancadas. Reclinei o banco e deixei um filete do vidro aberto, só para circular um pouco de ar. O silêncio lá fora era denso, pesado, sem vento, sem insetos, sem som algum. Um silêncio que me fazia perceber o barulho da minha própria respiração. Fechei os olhos e o sono veio como uma maré. Não sei quanto tempo dormi. Acordei de repente, com um desconforto estranho. Uma sensação de estar sendo observado. Abri os olhos devagar. O carro ainda estava lá, parado no mesmo lugar. Escuro, frio, quieto. Mas havia alguma coisa errada.
Senti isso antes mesmo de ver. Foi aí que reparei naquela luz, fraca, tremendo no escuro, lá longe, como o feixe de uma lanterna. Primeiro pensei que fosse um reflexo dos meus próprios faróis, mas ela se movia, se balançava. Alguém estava caminhando em minha direção, vindo do meio do campo. Meu coração acelerou. Eu me sentei depressa e olhei ao redor. Nada além de escuridão. A única coisa visível era aquela luz, vindo devagar, passo a passo. Um homem, alto, esguio, com um casaco comprido que balançava ao vento, a lanterna em uma mão, apontada para o chão. Ele não corria, não falava, apenas vinha, como se soubesse exatamente onde eu estava. A primeira coisa que fiz foi verificar se as portas estavam mesmo trancadas. Estavam. O vidro ainda estava só um pouco aberto, então o fechei imediatamente. Me inclinei, procurando meu celular, mas ele tinha escorregado para baixo do banco do passageiro. Não dava para alcançá-lo sem me expor, sem tirar os olhos daquele homem. Agora ele estava mais perto, uns 30 metros talvez. A lanterna iluminava partes do chão seco, depois meu carro, depois voltava ao chão. Mas ele nunca me olhou diretamente. Aquilo me arrepiou. Quando estava a uns 10 metros, parou por um instante. Achei que talvez fosse falar algo, mas ele não disse nada. Só levantou o rosto finalmente e me encarou. Eu congelei. O rosto dele estava coberto parcialmente por um boné velho, mas seus olhos... havia algo estranho, sem brilho, vazio, como se não houvesse ninguém ali dentro. Sua pele parecia suja, meio pálida, a barba rala e mal cuidada. Os lábios estavam rachados e se moviam devagar, como se murmurasse algo, mas eu não ouvia som algum. Ele se aproximou da porta do motorista e puxou a maçaneta, uma vez, depois de novo, trancada. Ele parou. Ficou ali, parado, olhando. A lanterna tremia um pouco na mão dele, refletindo no vidro, distorcendo seu rosto de um jeito que me fez engasgar de medo. Então ele se inclinou. Colou o rosto no vidro, tão perto que eu podia ver os pelos de seu nariz. Os olhos dele fixos nos meus. Os lábios ainda se movendo, formando palavras sem som, lentas como se rezasse. Eu não aguentei mais. Girei a chave na ignição com tanta força que minhas mãos escorregaram. O motor demorou 1 segundo para responder. 1 segundo longo demais. Quando finalmente ligou, enfiei o pé no acelerador e arranquei. A traseira do carro girou um pouco no cascalho antes de ganhar tração. O homem nem se mexeu. Ficou parado, imóvel, enquanto eu disparava de volta para a estrada. Olhei pelo retrovisor. A lanterna ainda brilhava. E ele ainda me olhava. Mas agora ele sorria. Dirigia até o céu começar a clarear. Não parei. Meus olhos estavam secos, minha garganta doía e meu coração ainda batia rápido demais. Só parei quando vi um posto de gasolina aberto, iluminado por luzes brancas e frias. Parei perto da entrada. Desci do carro tremendo. Dei uma volta completa, conferindo tudo. Portas, faróis, pneus. Nada fora do lugar. Mas a sensação de que havia trazido algo comigo continuava. Entrei no posto, peguei um café ruim e fiquei sentado em silêncio, pensando, tentando entender. Quem era aquele homem? Ele não parecia perdido. Não pediu ajuda. Não parecia ter medo de mim. Ele simplesmente veio, como se me esperasse. Não havia casas por perto, nenhum outro carro, nada que explicasse sua presença. Era como se tivesse saído da própria escuridão. E aquela voz sem som, eu ainda via sua boca se mexendo, palavras que não conseguia ouvir, mas que pareciam carregadas de um significado sinistro, como se estivesse invocando algo, ou me chamando por um nome que eu não conheço. Já se passaram dias, a vida voltou ao normal, mas eu não. Revisito aquela noite toda vez que fecho os olhos. O silêncio, a escuridão, a lanterna tremendo, o som mudo daquela voz. Às vezes, acordo suando, com a sensação de que ele ainda está me procurando. E o pior de tudo,
é o que não consigo parar de pensar. E se eu não tivesse acordado? E se ele tivesse conseguido abrir a porta? O que ele queria comigo? Essa pergunta ecoa na minha cabeça como um zumbido eterno. Porque no fundo, eu acho que ele não estava ali por acaso. Ele me esperava e um dia pode tentar de novo. Trabalhar como motorista de aplicativo à noite é quase um jogo de azar. Você nunca sabe quem vai entrar no carro, onde vai terminar a corrida ou que tipo de situação vai te esperar pelo caminho. Mas naquela noite, não foi nenhum passageiro que me chamou pelo aplicativo. Foi alguém que não deveria estar ali. Começou como qualquer outra noite. Peguei 2 ou 3 passageiros logo após o pôr do sol, corridas tranquilas, gente indo do trabalho para casa ou voltando de algum bar. Tudo parecia normal. Por volta das 2 da manhã, o movimento começou a diminuir. Estava considerando encerrar o turno quando recebi uma última corrida para deixar um passageiro em uma área um pouco mais afastada. Aceitei. Fiz a corrida e, na volta, peguei uma rodovia pouco movimentada para cortar caminho até a cidade. Estrada estava deserta. Nenhum carro na minha frente, nenhum atrás. O tipo de silêncio que você só ouve longe de tudo. Só o barulho dos pneus rolando no asfalto e o vento cortando os vidros. Foi aí que eu vi, à beira da estrada, um homem, sozinho. No escuro, ele levantou o braço pedindo carona. Meu instinto foi desacelerar, talvez por costume, talvez por humanidade. Mas algo me segurou. Um frio na nuca. O jeito como ele estava parado, firme demais, reto demais. Não parecia cansado. Não parecia desesperado, só esperando. Passei direto, mas o retrovisor mostrou algo que me incomodou. Ele não abaixou o braço. Ficou olhando, imóvel, até que as luzes do meu carro o engoliram completamente na escuridão. Tentei esquecer. Fiquei dizendo a mim mesmo que era só alguém tentando chegar em casa. Talvez teve o carro quebrado, talvez perdeu o ônibus. Acontece, né? Mas não naquela parte da estrada, a mais de 10 quilômetros de qualquer coisa. Segui por mais alguns minutos, em silêncio. O rádio estava desligado, o celular sem notificações. O clima dentro do carro era denso, como se o ar estivesse mais pesado. E foi aí que eu vi, de novo, o mesmo homem, parado no acostamento, mais à frente, levantando o braço do mesmo jeito, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se nunca tivesse se mexido, freio na hora. Meus olhos não acreditavam no que viam. Não dava para ter corrido por dentro, por outro lado, ou me ultrapassado. Era impossível. A estrada era uma linha reta, sem desvios, sem trilhas laterais. E ali estava ele. De novo, agora mais perto. Dessa vez eu não parei e nem diminui. Eu pisei fundo no acelerador. Passei por ele como uma bala, mas consegui ver seu rosto por um segundo. Era como uma máscara, pálido demais, sem expressão, sem raiva, sem dor, apenas vazio. Segui dirigindo com o coração na garganta, olhos fixos no retrovisor. Nada, mas o medo já estava comigo e não saía. Comecei a me perguntar se eu tinha imaginado aquilo. Talvez era outra pessoa. Talvez minha mente pregando peças por causa do cansaço. Mas então, mais à frente, lá estava ele novamente. Mesma posição, mesmo braço erguido, mesmo rosto imóvel. Eu gritei. Dentro do carro, sozinho, eu gritei como se pudesse expulsar o pavor com a voz. Agora era impossível negar. Era o mesmo homem, 3 vezes, em pontos diferentes, num intervalo impossível. Dessa vez, eu não passei correndo. Eu parei o carro, estacionei no meio da estrada, liguei o pisca-alerta, saí com as pernas tremendo. "Quem é você?" Gritei sem me aproximar. Ele não respondeu, apenas ficou ali, olhando. "O que você quer?" Nada, apenas silêncio. Um silêncio absurdo.
Voltei para o carro, acelerei como nunca. O velocímetro passou dos 120 quilômetros. Eu só queria distância, mas o pior ainda estava por vir. Nos minutos seguintes, o rádio ligou sozinho. Estático, ruído branco, chiado, uma frequência morta. Tentei desligar. O botão não funcionava. Desliguei o carro em movimento. Nada. A tela do painel apagou e acendeu sozinha. Como se estivesse sendo controlada por outra coisa, o ruído do rádio se intensificou até que, no meio do chiado, ouvi algo. Meu nome sussurrado, raspado, quase imperceptível. Aquilo foi demais. Parei o carro de qualquer jeito. Saí tremendo, respirando como se tivesse corrido uma maratona. A estrada ao meu redor parecia um abismo. Nenhuma alma viva, nenhuma luz, nada. Foi quando vi, pela quarta vez, ele, mas dessa vez, no meio da estrada, parado, a uns 30 metros de mim, sem fazer sinal, sem andar, apenas parado, olhando, esperando. Minhas pernas não obedeciam mais. Eu não sabia se corria, se voltava para o carro, se gritava. O medo já tinha dominado todo o meu corpo. Mas então, como se algo tivesse me acordado daquele pesadelo, faróis se aproximaram atrás de mim. Um carro, outro motorista. Eu quase chorei de alívio. O carro parou. Uma mulher abaixou o vidro com um olhar confuso e preocupado. "Tá tudo bem? Tem um homem ali, na estrada." Virei para apontar, não havia ninguém. A estrada estava vazia. Eu juro que ele estava ali. Tentei dizer, mas minha voz saiu trêmula, infantil. Ela olhou para mim com cuidado e falou com calma. "Quer uma carona até um posto? Tem um ali na frente, uns 10 minutos só." Eu hesitei, mas algo nela me fez confiar. Talvez fosse o tom da voz. Talvez fosse o fato de finalmente alguém estar ali comigo. Entrei no carro. Fomos em silêncio até que as luzes do posto surgiram. À frente, gente, movimento, segurança. Ela me deixou lá e foi embora sem perguntar mais nada. Como se soubesse que o que aconteceu não se explica. Já fazem dias desde aquela noite, mas eu ainda vejo aquele rosto quando fecho os olhos. Ainda escuto meu nome no meio do silêncio. Ainda tenho medo de pegar a estrada sozinho de novo. E às vezes, quando passo por uma rodovia deserta, olho para o acostamento e me pergunto se vou ver aquele homem me esperando mais uma vez. Dirigir por horas sozinho na estrada tem um efeito estranho na mente. O mundo vai ficando pequeno, só existe você, o volante e a linha branca da pista. As horas se arrastam e o cansaço vai tomando conta como um peso invisível. Era o terceiro dia da minha viagem. Eu já não via mais graça na estrada. Tudo parecia igual. Curvas, placas, trechos vazios, caminhões passando de vez em quando. Já passava da meia-noite e minhas pálpebras estavam pesadas. Eu sabia que continuar dirigindo assim era pedir para morrer. Foi então que decidi parar em um posto. Era um desses postos antigos, mas com boa iluminação. Não havia muito movimento, só 2 caminhoneiros dormindo em suas cabines e um frentista solitário, escorado numa pilastra, ouvindo música no celular. Estacionei num canto, sob uma luz amarelada. Tranquei as portas, abaixei um pouco o vidro e me ajeitei no banco. A intenção era descansar só um pouco, mas o sono me derrubou por completo. Não sei quanto tempo dormi, talvez 20 minutos, talvez 1 hora. Acordei com o som de uma notificação no celular. Abri os olhos devagar. Tudo ainda estava escuro. O motor desligado, o rádio em silêncio. Peguei o celular no console e olhei a tela. Mensagem desconhecida. Número sem foto, sem nome. Você dorme feio. Fiquei parado por alguns segundos, lendo aquilo. Meu primeiro pensamento foi que era uma piada de algum amigo. Mas o número não estava salvo na agenda, e ninguém sabia exatamente onde eu estava. Dei uma olhada ao redor pelo vidro, nada de anormal. O posto ainda quieto, o frentista já não estava mais visível. Respondi, "Quem é?" A resposta veio segundos depois.
Você está no carro preto, perto da lixeira azul. Acertou? Meu sangue gelou. Era verdade. Olhei em volta mais uma vez. Agora com outro olhar. Com medo. A lixeira azul estava a poucos metros da traseira do carro. Como ele sabia disso? Levantei um pouco no banco, olhei pelo vidro traseiro. Tudo escuro. Só caminhões estacionados mais adiante. Nenhum movimento. Respondi de novo. Se isso for brincadeira, vai se arrepender. Você trancou as portas. Inteligente. Mas a janela tá entreaberta, né? Eu levei a mão até o botão e subi o vidro de uma vez. Travei e destravei as portas só para garantir. A respiração já estava acelerada. Olhei o relógio. 2h37 da manhã. Não era hora de ninguém estar observando ninguém. Respondi, tá me seguindo? Por quê? Você não vai entender, mas eu gosto de ver pessoas sozinhas. As palavras pareciam rastejar pela tela, como se fossem sussurradas dentro da minha mente. Poderia ser alguém no posto? Algum vagabundo entediado? Mas como ele sabia exatamente onde eu estava, a cor do carro, o detalhe do vidro, comecei a sentir que estava sendo vigiado naquele momento. Cada centímetro do carro parecia exposto. Acendi a luz interna. Talvez se me vissem mais acordado, ele desistiria. Nova mensagem. Apaga essa luz. Apaguei na hora, o pânico estava batendo. Já não era uma brincadeira. Era um alerta. Pensei em ligar para o frentista. Mas onde ele estava? Pensei em sair correndo. Mas ir para onde? Tentei ligar para a polícia. Sem sinal. A barra do celular mostrava um traço fraco e intermitente. Eu estava isolado, mesmo num lugar com luz e estrutura. Nova mensagem. Você pensa muito antes de agir. Isso é bom. Meus dedos estavam suando. A tela do celular escorregava. Olhei pela janela lateral. Atrás de uma pilastra, achei ter visto um vulto. Rápido, quase imperceptível. Ou era meu cérebro pregando peças, não importava mais. Destravei o carro, liguei o motor e saí dali sem pensar. Acelerei até o fim do pátio do posto, rodeando os caminhões. Nada, ninguém, nenhum sinal de quem quer que fosse. Estacionei do outro lado do posto, perto de uma câmera de segurança. O único ponto visivelmente monitorado. Nova mensagem. Você acha que isso vai te proteger? Fechei os olhos e desejei estar sonhando. O que você quer comigo? Digitei com raiva. A resposta demorou mais. Pensei que ele tivesse parado, mas aí veio. Só ver como você reage, como se desmonta, como entra em pânico aos poucos. Eu gosto disso. A mão tremia. Foi quando decidi sair do carro. Não dava mais para ficar preso ali. Com o celular, saí, rápido, andando em direção à loja de conveniência do posto. Uma porta de vidro fechada, mas com luz acesa. Bati no vidro com força. Demorou, mas alguém veio. Um homem magro de moletom abriu a porta com receio. Tá tudo bem? Ele perguntou. Tem alguém me ameaçando, me mandando mensagens, dizendo que tá me vendo. Ele franziu a testa. Me fez entrar. Pegou o celular. Leu as mensagens em silêncio. Número sem cadastro. Deve estar por perto. Aqui o sinal é ruim mesmo, só pega se estiver próximo. Eu não vi ninguém, mas ele sabia onde eu estava. O carro, a lixeira, o vidro. Você quer que eu chame a polícia? Assenti. Enquanto ele pegava o telefone atrás do balcão, olhei pela vitrine da loja e vi um vulto parado entre dois caminhões, rosto coberto por capuz, parado, observando. Mas, quando a viatura chegou, cerca de 20 minutos depois, ele já tinha sumido. Mostrei as mensagens. Descreveram como ameaça, mas não conseguiram rastrear o número ali, na hora. Disseram que tentariam verificar as câmeras, que talvez tivessem registrado algo. Mas, até hoje, nada foi encontrado. Faz algumas semanas. Eu evito dirigir à noite. Quando preciso dormir na estrada, procuro lugares movimentados, com gente, com segurança, mas ainda guardo aquelas mensagens no celular. A última que recebi naquela noite chegou minutos depois da viatura ter ido embora. A gente vai se ver de novo. Eu sei esperar.
E desde então, cada vez que paro em algum lugar, cada vez que me vejo sozinho por alguns minutos, eu fico esperando a próxima mensagem, porque ele ainda está me vendo.